Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de análise e desenvolvimento de sistemas, estamos estudando requisitos. Nesse vídeo, desenvolvimento de casos de uso. Em uma obra que discute como redigir casos de usos eficazes, observamos a seguinte frase: um caso de uso captura um contrato que descreve o comportamento do sistema sob várias condições, à medida que o sistema responde a uma solicitação de um de seus envolvidos. Basicamente, um caso de uso conta uma jornada estilizada sobre como um usuário, desempenhando um de uma série de papéis possíveis, interagem com o sistema sob um conjunto de circunstâncias específicas. A jornada poderia ser um texto narrativo, uma descrição geral das tarefas ou interações, uma descrição baseada em modelos ou uma representação esquemática. Independentemente de sua forma, um caso de uso representa o software ou um sistema do ponto de vista do usuário. Primeiro passo ao escrever um caso de uso é definir o conjunto de atores envolvidos na história. Atores são as diferentes pessoas ou dispositivos que usam o sistema ou o produto no contexto da função e do comportamento a ser descritos. Atores representam papéis que pessoas ou dispositivos desempenham enquanto o sistema opera. Definido de maneira um pouco mais formal, ator é qualquer coisa que se comunica com o sistema ou produto e que é externa ao sistema em si. Todo ator possui uma ou mais metas ao usar o sistema. É importante notar que o ator e o usuário não são necessariamente a mesma coisa. O usuário típico poderia desempenhar inúmeros papéis diferentes ao usar um sistema, ao passo que o ator representa uma classe de entidades externas, normalmente, mas não sempre, pessoas, que desempenham apenas um papel no contexto do caso de uso. Como exemplo, consideremos um operador de máquina, um usuário, que interage com o computador de controle de uma célula de fabricação, contendo uma série de robôs e máquinas comandadas por um controle numérico. Após uma revisão cuidadosa dos requisitos, o software para o computador de controle exige 4 modos ou papéis diferentes para interação: o modo de programação, o modo de teste, o modo de monitoramento e o modo de diagnóstico. Portanto, podem ser definidos 4 atores: programador, testador, monitorador e diagnosticador. Em alguns casos, o operador de máquina pode desempenhar todos esses papéis. Em outros, pessoas diferentes poderiam desempenhar o papel de cada ator. Com o levantamento de requisitos é uma atividade evolutiva, nem todos os atores são identificados durante a primeira iteração. É possível identificar atores primários durante a primeira iteração e atores secundários quando mais fatos são aprendidos sobre o sistema. Os primários interagem para atingir a função necessária e obter o benefício desejado do sistema.
eles trabalham com o software direta e frequentemente. Os secundários dão suporte ao sistema para que os primários possam realizar seu trabalho. Depois de identificado os atores, os casos de uso podem ser desenvolvidos. Sugerimos algumas perguntas que devem ser respondidas por um caso de uso. Quem é o ator primário e quem são os atores secundários? Quais são as metas do ator? Que pré-condições devem existir antes de uma jornada começar? Que tarefas ou funções principais são realizadas pelo autor? Que exceções poderiam ser consideradas à medida que uma jornada é descrita? E tem mais. Quais são as variações possíveis na interação do ator? Que informações de sistemas o ator adquire, produz ou modifica? O ator terá de informar o sistema sobre mudanças no ambiente externo? Que informações o ator deseja do sistema? O ator gostaria de ser informado sobre mudanças inesperadas? Relembrando que os requisitos básicos do Casa Segura, definimos 4 atores. O proprietário, que é um usuário. O gerente de ativação, provavelmente a mesma pessoa que o proprietário, porém desempenhando um papel diferente. Sensores, dispositivos conectados ao sistema. Subsistema de monitoramento e resposta, a estação central que monitora a função de segurança domiciliar do Casa Seguro. Casa Segura, né? É o nosso projeto. Para os propósitos desse exemplo, consideremos apenas o ator proprietário. O ator proprietário interage com a função de segurança doméstica de diferentes maneiras, usando o papel de controle de alarme ou um PC. O proprietário, ele digita uma senha para permitir todas as outras interações. Ele consulta sobre o status de uma zona de segurança. Ele consulta sobre o status de sensor. Ele pressiona o botão de pânico em caso de emergência. E ele ativa ou desativa o sistema de segurança. Considerando a situação em que o proprietário do imóvel usa o painel de controle, o caso de uso básico para a ativação do sistema é o seguinte. Primeiro, o proprietário olha o painel de controle do Casa Segura para determinar se o sistema está pronto para a entrada. Se o sistema não estiver pronto, será mostrada uma mensagem não disponível no display LCD. E o proprietário terá de fechar manualmente as janelas para que a mensagem não disponível desapareça. Essa mensagem não disponível significa que o sensor está aberto, isto é, que uma porta ou janela está aberta. Segundo passo. O proprietário usa o teclado numérico para introduzir uma senha de 4 dígitos. A senha é comparada com a senha válida armazenada no sistema. Se estiver incorreta, o painel de controle emitirá um bip, uma vez
e se reiniciará automaticamente na espera de entrada adicional. Se a senha estiver correta, o painel de controle aguarda por novas ações. Terceiro passo: o proprietário seleciona e digita em casa ou fora de casa para ativar o sistema. Em casa, ativa apenas sensores periféricos. Os sensores para detecção de movimento interno são desativados, né? Fora de casa, aí ele ativa todos os sensores. Quarto passo: quando ocorre a ativação, uma luz de alarme vermelha pode ser observada pelo proprietário. O caso de uso básico apresenta uma história detalhada que descreve a interação entre o ator e o sistema. Em muitas ocasiões, os casos de uso são mais elaborados para dar um nível de detalhes consideravelmente maior sobre a interação. Por exemplo, sugerimos o seguinte modelo para descrição detalhada de casos de uso. Casos de uso. Então, aí eu coloco lá. Então, eu vou passar aqui para vocês um escopo, né? E o que você deveria colocar ali no escopo diante do Casa Segura que nós estamos desenvolvendo. Então, caso de uso: iniciar o monitoramento. O ator primário, nosso caso, o proprietário. Meta no contexto: ativar o sistema para monitoramento dos sensores quando o proprietário deixa a casa ou nela permanece. Pré-condições: o sistema foi programado para uma senha e para reconhecer vários sensores. Disparador: o proprietário decide acionar o sistema, isto é, ativar as funções de alarme. O cenário. Então, aqui nós temos 4 cenários no nosso projeto. Primeiro, o proprietário observa o painel de controle. Segundo, o proprietário introduz a senha. Terceiro, o proprietário seleciona em casa ou fora de casa. Quarto, o proprietário observa a luz de alarme vermelha para indicar que o Casa Segura foi armado. Exceções. Então aqui temos algumas exceções dentro desse nosso sistema. Primeiro, o painel de controle encontra-se no estado não disponível. Então aí o proprietário verifica todos os sensores para determinar quais estão abertos ou fechados. Segundo, a senha incorreta. O painel de controle emite um bip. Qual que é a ação? Aí o cenário é que o proprietário vai introduzir novamente a senha e desta vez tentar de forma correta. Terceiro passo: senha não reconhecida. O sistema de monitoramento e resposta deve ser contatado para reprogramar a senha. Quarto passo: é selecionado em casa. Nesse caso, o painel de controle emite 2 bips e uma luz em casa é acesa. E os sensores periféricos aí são ativados. Quinto passo: é selecionado fora de casa. Então, o painel de controle emite 3 bips e uma luz de fora de casa é acesa. Todos os sensores são ativados. Prioridade: essencial deve ser implementada. Ainda aí no seu escopo, quando disponível, colocaria lá no nosso Casa Segura, primeiro incremento. Frequência de uso, várias vezes por dia. Canal com ator, via interface do painel de controle. Atores secundários, o técnico de suporte
e sensores. Canais com os atores secundários. O técnico de suporte vai ser através da linha telefônica, dos sensores, as interfaces de hardwired e de radiofrequência. Questões em aberto. Existiria um modo de ativar o sistema sem o uso de uma senha ou de uma senha abreviada? Uma outra questão: deveria o painel de controle exibir outras mensagens de texto? Uma outra questão: quanto tempo o proprietário tem para introduzir a senha a partir do instante em que a primeira tecla é pressionada? Outra questão: existe alguma maneira de desativar o sistema antes de ser realmente ativado? Casos de uso para outras interações do proprietário seriam desenvolvidas de maneira semelhante. É importante revisar cada caso com cuidado. Se algum elemento da interação for ambíguo, é provável que uma revisão de caso de uso indique um problema. E aqui nós vimos, não estamos vendo, um diagrama de caso de uso desenvolvido em UML para a função de segurança domiciliar do Casa Segura. Na próxima aula, construção do modelo de análise. Te vejo lá. Tchau!